você foi feito filho. Quando nós estamos aprendendo a respeito disso, é interessante quando você pega um macaco grande, um velho, e fala: peraí, eu fui feito filho, porque quando nós aprendemos a respeito de nova criação, nós aprendemos que é necessário vos nascer de novo. Quando nós falamos a respeito do batismo na água, ou batismo no Espírito Santo, nós estamos falando do novo nascimento, de uma recriação de algo dentro de você. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10. Aleluia. Eu quero que você comece a aprender, ainda que tardio seja, mas a ter anseio por esse Cristo, que você tem já o acesso, que eu e você nós somos bem-aventurados, que nós podemos todas as coisas porque Ele é que nos fortalece. Aleluia. E quando nós lemos essa palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o. Então é interessante isso, Ele estava no mundo, tudo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Nós analisamos nos dias de hoje, filósofos, muitos vão falar assim: eu não vou à igreja porque lá existe fardos. Outros não vão porque lá eles vão querer que eu aceito a Cristo. Eu não vou à igreja porque lá eles vão me taxar pelas minhas roupas, pelas minhas vestiduras. Então diversas seitas, crenças, vão ter cada uma a sua denominação, a sua sã doutrina, aonde vai impossibilitar a mente de alguém de falhar ou de cair. Sempre vai haver um peso de pecados, de falar sobre o inferno. Isso que nós aprendemos da nossa cultura, do nosso passado, sobre religiosidade, colocando peso sobre todas as pessoas. Desde a minha mocidade, quando eu me converti, ainda muito novo, com meus 13 anos, eu estava sendo batizado. E ao caminhar nessa cultura nova, ali aprendendo, mas sempre com peso, como eu estava errando, como eu estava falhando. Porque o Evangelho, quando nós aprendemos, não é um Evangelho de boas novas. Nós aprendemos que as igrejas, ela até fala de Cristo, mas não vivem o que pregam Cristo. A igreja trouxe um peso para a humanidade, nem os filósofos, nem a própria igreja sabe para onde vai, ou que estão aqui com o propósito. Alguns estão andando doentes, enfermos, mas eu quero te trazer algo, uma mensagem nova para você nessa noite, a respeito que nós fomos feitos filhos de Deus. Eu não estou falando que nós fomos achados, ou que a paternidade da minha mãe, ela não teve o poder adquirido de eu estar aqui, a junção do meu pai com a minha mãe. Não, eu estou falando de uma nova recriação, não da natureza que eu herdei, não de uma natureza herdada lá desde quando fez a fundação do mundo e o primeiro Adão. Não, eu estou falando de algo novo. Aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. Glórias. Então eu quero dizer para você, quando a palavra está falando, eu estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Então se o mundo não conhece o Criador, eles andam como uma árvore seca, plantada, ou talvez o vento vai assoprar para lá ou para cá, eles não sabem a direção. Você se levanta e talvez é só mais um dia, mas talvez você não tenha direção, o guia para onde você vai. Aleluia. Está dando para entender? Amém. Então eu quero dizer que o verbo ali no início era Cristo. O verbo, ele estava no início, ele estava, repita comigo, ele é o Logos. O Logos é Cristo, ele estava lá no início. Quem que estava no início, gente? Por favor, responda para mim. Fala, abra sua boca querendo falar de Cristo. Cristo. Porque Cristo estava lá no início. Agora analisa comigo. Jesus, então, Logos, ele estava lá no início. Pega comigo essa daí. Se ele estava lá no início, ele veio à criação, ele estava junto com o Pai. Mas pensa comigo, ele
só recebeu o nome Jesus após ele ter nascido na terra. Enquanto ele estava no leito espiritual, na esfera de outra dimensão espiritual, é Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Mas ele recebeu o nome a partir do momento que ele nasceu de uma mulher. Vocês estão comigo? E qual o nome que ele recebeu? Jesus. Então agora, quando nós falamos no início Cristo, o Logos, ele veio e a igreja não recebeu. Parece que até nos dias de hoje a igreja está procurando o Criador, estão esperando o Salvador, mas ainda não reconheceu. Ainda que eles tenham a palavra, ainda que eles carregam a palavra, ainda com todo o meio hoje vivo de internet, de estrutura, as pessoas ainda estão sofrendo dentro dos seus lares, dentro das suas casas, tendo o autor e consumador da sua fé dentro de você, mas não o reconhecem. Vocês estão comigo? Aleluia. Essa Bíblia foi escrita nos dias de hoje, há mais de 2000 anos, e parece que ela foi escrita nos dias de hoje. É porque ela se renova. Aleluia. Ela se renova a cada manhã. Talvez você, na sua infância, na sua adolescência, logo quando eu me casei, eu não vivi muito tempo assim, da minha infância, de baladas, de dança, de discoteca. Logo a minha conversão foi muito nova. Mas alguns talvez não se converteram muito novo e teve os prazeres do mundo, procurado de todas as formas, e até nos dias de hoje, mas muitas das vezes ainda é vago e vazio, porque no mundo tereis aflição, mas quando conhece o autor e consumador, a criação, Jesus, o Cristo, aí a sua mentalidade, a sua psicologia, a sua mente, ela muda. Quem está comigo aqui também? Então, a religião, os santos, os religiosos, eles mataram essa cultura, essas crenças. Mas nós aprendemos algo. Jesus foi perseguido por pessoas, porque ele amava as pessoas rejeitadas. Eu e você, muitas das vezes, o Evangelho ele rejeita as pessoas pelo que as pessoas é. Jesus, ele foi rejeitado porque ele amava a humanidade. Jesus foi rejeitado por muitos, talvez até por mim, por você, porque nós amamos as pessoas como ela é. Se você não tem Cristo, você não conheceu Cristo, você não entendeu a palavra, o verbo, que o verbo se fez comigo com você. Estão comigo? Então, quando nós falamos a respeito dos fariseus, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, verso 1 e 2. Aleluia. Porque os fariseus vão dizer: quem é esse? E chegavam a ele todos os publicanos e os para ouvir. Verso 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: estes recebem pecadores e comem com eles. Quem é ele, gente? Se Jesus comia com os pecadores, se Jesus comia, ele entrava talvez dentro do candomblé, se Jesus entrava dentro de qualquer vila ou de favela, porque eu e você não podemos entrar. No casamento da minha irmã eu não pude estar presente porque eu era religioso demais. Meus pastores, minha sogra, muitos filhos, pais não puderam estar na presença dos filhos devido à crença na religião. Quando talvez foi duro para algumas pessoas entenderam que Cristo, que é amor, mas um evangelho que machuca, que maltrata a religiosidade, que fez as pessoas voltar, e talvez o psique da sua cabeça, ele tem um corpo, ele tem uma mente, mas ele não entendeu que a esse corpo, ele tem uma alma vivente dentro dele. Aleluia. Então muitas das vezes a mente da pessoa é vazia, e Romanos fala para nós o que? Renovar a nossa mente. Para que, igreja? Para que nós experimentamos o que? Ou seja, a boa, a perfeita vontade de Deus. Então, como se a religiosidade ela tem matado as pessoas, se ela tem
tem que fazer a pessoa progredir. Mas quando, aleluia, as escamas dos olhos caem, nós entendemos que Cristo nos amou primeiro. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 37. Aleluia, não sei se eu coloquei. Em todas essas coisas nós somos mais que o quê? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, quem que nos amou primeiro, igreja? Cristo. Quem que nos amou primeiro, igreja? Cristo. Então, quando você coloca essa palavra dentro de você, você começa a quebrar protocolos de religiosidade dentro de você. Fala para quem está ao seu lado, o Evangelho é boa notícia. Ela é compaixão para todos. Muitas das vezes a roupa parava as pessoas. Determinado Evangelho, aonde eu congreguei, servia para cear, tinha um quartinho lá, onde fazia fila, porque o cabelo estava alto. As pessoas passavam a máquina de qualquer maneira e cortavam, porque senão poderia cear. Um evangelho muitas das vezes, gente, louco, e essa loucura, faltando entendimento dentro das pessoas, fazia com que machucava corações de pessoas. Eu fui diácono, eu congreguei em igrejas, onde casal não poderia sair abraçado dentro de uma igreja, porque estava difamando o nome dele. Casal. O evangelho, ele tem sido, ainda em poucos anos, ele ainda tem sido machucado e encobertado pelos fariseus, parecendo que nos dias de hoje. Mas no dia que essa palavra te libertar e você entender que é por ele, para ele são todas as coisas, você vai entender que realmente você entendeu o recado e a mensagem. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e você encontrou ele. Aleluia. Aleluia. Porque quando você encontra, a religiosidade cai. 2 Timóteo, Paulo vai estar dizendo, a qual eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E ele vai dizer o qual, pode colocar para mim por favor, 2 Timóteo, o qual ele deseja, capítulo 2, verso 4, o qual ele deseja que todos os homens sejam o que, igreja? Sejam salvos, repita comigo, salvos, e cheguem o que? Ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo está dizendo, eu espero, qual é o desejo? Que toda a igreja de Timóteo, todos os homens sejam salvos, todos. E que a igreja de hoje lança pedra, e a Bíblia fala, lança, tira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, o único que tinha o poder de tirar a pedra, ele falou, nem eu te condeno. A igreja não pode andar condenando, a igreja tem que andar amando. Aleluia, vocês estão comigo? Olha para quem está ao seu lado e fala, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, nós temos que apresentar um Cristo, não uma religião. Aleluia, fala comigo, eu herdei a uma vida de pecado através do primeiro Adão. Mas essa natureza ela mudou quando o segundo Adão veio e removeu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Falei 2 Coríntios não, por favor, Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, o que, igreja? Pela fé. Temos o que, igreja? Por nosso Senhor. O que Cristo, o que Paulo está falando em Romano? Tendo sido, pois, o que, igreja? Justificado pela fé. Temos o que? Paz com Deus. O que Cristo vem fazer, igreja? Nos justificar. Eu era pecador, eu não sou mais. Eu era incrédulo, agora eu creio. Eu não ando pelo sentido que eu vejo, mas eu ando pelo aquele que me justificou. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Pelo amor de Deus, quem é justificado pela fé? Aleluia. Aleluia. 10 anos eu levantava até
isso, uma palavra dessa, aleluia. E nós falamos, né, em determinado contexto, não, hoje eu sou lavado, eu sou remido, não depende do que eu fui, não depende do que eu sou, ele se colocou no mesmo nível que eu e falou, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma de mim o meu jugo e aprendei de mim, que o quê? Eu sou manso, eu sou humilde, aleluia, João ainda dizia, Cristo estava no mundo, mas a humanidade não o reconheceu. Quando você não sabe onde você veio, você acaba se adaptando com ele. Olha para quem está ao seu lado e fala, muitas das vezes nós mudamos de local, procuramos talvez uma nova igreja. Adaptação talvez não é normal à igreja. Talvez o pastor, o amor, a afinidade que você tinha com ele não vai ser a mesma. Talvez você mudou, vamos se colocar igual os parentes do nosso amigo lá, o Denis mora em Brasília. Talvez o estilo de vida ou de cultura talvez pode mudar alguma coisinha, detalhes, a feição. E talvez outros estão em outros países, em outras etnias, ou até em Índia, e cada um tem a sua cultura, o seu ato religioso, mas independentemente de como é que nós vamos nos adaptar a ele, amados, nós até nos adaptamos, repita comigo, a humanidade, hoje é uma adaptação, a humanidade hoje é uma adaptação, o mundo não o reconheceu. Por que o mundo não o reconheceu? Porque nós não somos desse mundo, nós não somos naturais, nós somos seres celestiais. Mas entender isso, a religiosidade colocou que eu sou pecador, eu não sou digno. Mas diz a minha Bíblia que no livro de Gênesis, capítulo 1, que nós somos a imagem, a semelhança daquele que nos criou e nos formou. Aleluia, vocês estão comigo? Olha para quem está ao seu lado e fala, querido, você ou não? Você se tornou filho de Deus. Aleluia. Então, amado, o lugar onde nós estamos, quando você entra numa empresa, você vai se adaptar àqueles primeiros meses, as primeiras semanas. É complicado quando você chega encarregado de novo, uma família nova, você começa a se adaptar. Nós temos aqui alguns irmãos que chegaram agora recentemente, que uniram com a igreja. Nosso tocador de baixo, Reinaldo. Então muitas das vezes ele é meio acanhado e fica na dele, mas ele tem muito conteúdo, e na hora que você conhecer ele é uma pessoa aberta e tal, mas que olha assim, parece uma pessoa séria. Nós temos um casal ali que já chegou chegando, e pastor, nós somos para toda a obra. Uau, pastor, nós somos do Redeté, nós somos nós somos do avivamento, pastor. Vocês estão comigo? Então, mas as pessoas vão chegando e algum demora um tempo para se adaptar, meu irmão. Mas, meu irmão, a palavra, o nível tem que ser por ele, para ele. Nós não temos que viver aqui numa placa de igreja, nós não temos que viver no evangelho caído. Nós nos adaptamos porque nós reconhecemos Cristo, a esperança da glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. O que é ser humano de verdade? O primeiro Adão caiu. Ele tinha uma identidade, sim ou não, igreja? Religiosa. O segundo, Cristo. Nova criatura. Nova esperança. Se tornamos filhos de Deus. Paulo nos ensina a guardar a fé. Esse evangelho que ele combateu, ele guardou, 2 Timóteo 4,7, por favor. Muitas das vezes os católicos ou os evangélicos nos machucaram com palavras, pessoas, crenças, machucaram pessoas. Mas o Paulo está dizendo aqui, eu combati o bom combate. Ele não está falando para ninguém, eu larguei aquele, não. Ele não está falando, eu fui pecador demais, não. Eu fui religioso demais, não. Ele está falando, eu combati o bom combate. Que bom combate é esse? Ele não
Aleluia. Alguém está aprendendo algo aqui? Aleluia. Ao chegar lá, talvez nós cantamos aquele hino lindo, céu, a espiritualidade. Nós olhamos para Ele, a manifestação da glória. Aleluia. E Deus talvez está falando para nós assim: que pena que você demorou muito tempo a acordar ou entender que você era feito filho, porque o meu filho foi lá e sofreu e pagou tudo por você. Deus está falando, não que Ele vai tirar, essas pessoas vão perder a salvação, não. Ele está falando que muitas das vezes eles poderiam ter entendido já a forma diferente, porque eles ainda não cresceram espiritualmente, eles ainda estão guardando a velha aliança, esperando o filho, e o filho já veio, aleluia. Então eu e você, nós já podemos viver esse evangelho, aquilo que Ele tem lá na celestial para nós aqui na terra. Aleluia. Moisés escreveu 5 livros, sim ou não, igreja? Moisés escreveu 5 livros, sim ou não? O nome dele é qual? Pentateuco. Adão, antes da queda de Moisés, ele não rebelou, porque a Bíblia já no capítulo 3, ali já começou a queda do homem. Então ali, Jesus fez um homem, e parece que em 5 minutos de história, quando nós lemos, parece que Adão pecou e já caiu e já morreu. O homem que viveu quase 1000 anos. A história não conta o quanto tempo que ele viveu com ela, a história não vai nos contar, porque ali seria a revelação do homem, mas nós não andamos por revelação do homem, nós andamos pela revelação daquele que nos criou. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Vocês estão comigo ou não? Aleluia. Mas nenhuma revelação, amados. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Verso 45, 47, depois 49. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito que a igreja, e o último Adão, o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo igreja é do céu. Aleluia. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim daremos também o que, igreja? A imagem celestial. Você está entendendo? O primeiro que nós aprendemos, ele nos trouxe peso. O primeiro disse que eu não vou alcançar. O primeiro nos machucou. O primeiro nos colocou fardo. Os primeiros falaram que nós não somos capacitados. O primeiro vai nos colocar peso em erro. Mas o segundo vem nos justificar. Vinde, você. Pegar, está chorando por quê? Vem até mim, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas e firmes que você não sabe. Talvez a realidade do mundo, ele te machuca, pessoas nos machucam. A vida nem sempre ela é aquilo que você vê, ela tem os seus dias de dores. E a Bíblia fala: no mundo tereis o quê? Então se prepara, meu irmão, mas quando nós temos a mente, se nós somos celestial, meu irmão, nós vamos combater esse bom combate. Nós vamos passar pela dureza, nós vamos passar, não porque combatemos contra homem, mas nós combatemos o quê? Contra as coisas celestiais. Para o mundo é loucura, a religiosidade não fala sobre isso, não vai condenar pecado, e nós não estamos aqui para condenar, nós estamos falando que a nossa luta não é contra pessoas, porque pessoas é para nós amar. Aleluia. É para você amar seu pai. Mas meu pai me maltratou, meu pai foi assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ore e peça a Deus para quebrar isso. Você não precisa viver com a pessoa, mas você pode amar ele, orar por ele, pedir a Deus salvação por ele, direcionamento na casa da sua família, do seu lar, dos seus parentes. Aleluia. Há algo dentro de você, meu irmão, que tem que inflamar, que tem que te incendiar. Eu e você não podemos querer esse evangelho só para mim e para você, que é Cristo.
Eu e você não podemos só simplesmente ser amados por mim, por você não. Nós temos que amar pessoas. Se nós amamos pessoas, como nós falamos, meu irmão, vai voltar 100 dias aqui e você vai ver novidade de pessoas aqui. Sabe por quê? Porque esse amor, diz Paulo, que nos constrange. Que amor é esse? Paulo não merecia a salvação. Paulo procurava Cristo. Quem é você? Eu sou aquele que tu persegue. O que você quer? Eu tenho uma carta, eu quero te prender, eu quero te matar. Antes dele se levantar, ele caiu e se prostrou, porque agora ele estava sob autoridade. O centurião de Cafarnaum, ele olhou para Jesus e falou: ei, meu servo está doente. Sim. O que foi? Uma palavra, ele vai ser curado. Por que isso? É porque na sua vida o centurião, ele tinha servos, ele tinha capatazes, ele falava, eles obedeciam. Não foi um dia nem dois, foi anos. Ele aprendeu a ter esse domínio de autoridade. Então ele olhava para Jesus, Jesus era cercado de pessoas, e tudo que Jesus falava acontecia. Então eu e você, muitas das vezes, nós herdamos uma matéria caída, natureza caída, mas eu e você, nós temos que aprender, porque é de fé em fé, aprender a declarar aquilo que aquele centurião falou. Uma palavra do Senhor, uma palavra: a minha bênção está chegando, eu sou mais do que vencedor, aleluia. Uma palavra, aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. Eu sou pecado de nascimento, aleluia. Coloca Romanos capítulo 5, por favor, verso 17. Aleluia. Jesus Cristo, ele fez o que? A igreja, ele veio nos remir. Nós aprendemos na matéria quarta-feira a respeito de remissão do pecado. Nós aprendemos que a igreja foi resgatada a um preço, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muitos mais os que o que a igreja receberam o que? A abundância da graça. Graça, favor, o que a igreja? Imerecido. E é o dom da que a igreja? Da justiça. Reinarão em vida por um só Jesus. Eu tenho a graça e eu tenho o favor. Eu não merecia, mas Ele fez por mim. Eu era pecador, eu era. Então quer dizer, gente, a condição de hoje eu errar, eu não tenho que fazer por merecimento. Eu não tenho que mais usar um pano de saco. Eu não tenho que voltar dentro de uma caixa, dentro de um tabernáculo. Eu não tenho que voltar para as coisas velhas do passado, porque hoje eu sou. Esquece o seu passado, hoje você é nova criatura, hoje você está em Cristo. Aleluia. Vocês estão comigo, igreja, Senhor? Aleluia. Jesus não foi gerado em uma relação sexual. Ele foi gerado, Senhor, na igreja. Como é que Jesus foi gerado? Ali estava também José e Maria. Os dois tinham coabitado, sim ou não? Não. E geralmente o óvulo com o sêmen do homem, quando os dois se tocam através do sangue, você recebe uma identidade, você recebe um pai, você se torna o quê? Filho. Agora, se Jesus, ele não recebeu sêmen, mas ele foi concebido pelo Espírito e a mulher gerou, nós recebemos então do primeiro homem que caiu, a natureza caída. Mas agora, através de, se não houve coabitação de dois homens que tinham pecado, nós somos enxertados no autor e consumador, porque ele não veio de homem e de mulher, mas ele foi concebido, e nós recebemos essa herança. Quando nós estamos introduzidos dele, não é pelo homem, não é pela mulher, mas é pelo autor e consumador da nossa criação, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vocês estão pegando isso daí, sim ou não? Aleluia. Ele não recebeu. Quando toca ali o sêmen do homem com o óvulo da mulher, nasce um homem, mas ele recebe a natureza caída. Mas não de quem eu estou te falando. Ele foi concebido, não houve necessidade do sêmen do homem, mas foi do Pai, do autor e consumador da nossa fé. Quando eu e você tornamos nova criatura, nós recebemos do Pai celestial justiça de Deus. Aleluia.
Então, amado, nós somos o que, igreja? A imagem e a semelhança dele. Ainda que o primeiro Adão caiu, o segundo, aleluia, nós recebemos a imagem, a semelhança dele, a presença dele. 1 João, no capítulo 4, versículo 17, por favor. Nisso é perfeito o autor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o que, igreja? Não fala para quem está ao seu lado, confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste. O mundo não o conheceu, cheio de fariseu. Será que é ele? Não. Quando Jesus entrou naquela casa, e a casa estava cheia, eles queriam apedrejar Jesus. Juntaram 4 amigos e pegou um aleijado, uma pessoa que precisava de ouvir a palavra, e lá de cima desceram ele pela laje. Estava cheio de fariseus falando: que homem é esse? Que até o vento e o mar. Que homem é esse, igreja? Jesus, o Espírito dele, nós até temos corpo, alma, mas nós temos um Espírito celestial que habita dentro de mim e de você. Está na hora de eu e você começar a viver isso que nós temos dentro de nós, a lançar para fora esse poder que nós temos de amar as pessoas, de não julgar pessoas. Oh, aleluia. Se para muitos a vida está difícil, ainda mais julgando. Quem prefere ser amado aqui, levanta a mão, por favor. Aleluia. Então ele está dizendo agora: nós precisamos do que, igreja? Aperfeiçoar. Aquele centurião, ele se aperfeiçoou dando ordens. Alguém que está diante de uma empresa e tem ali tantos funcionários, ele vai se aperfeiçoando a lidar com pessoas. Tem pessoas má, pessoas de coração má, tem pessoas boas. Ele sabe quando a pessoa está mentindo ou não. A pessoa está ali dentro do RH, ele sabe já ali a estrutura histórica da pessoa, de outras firmas. Então a Bíblia está falando que eu e você precisamos então nos aperfeiçoar o quê? Essa novidade de vida. Independentemente se a pessoa, o passado dele é ruim, Jesus manda nós lavar ele. Que evangelho é esse? É o que o Cristo pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Você lembra daquela passagem? Aonde havia ali uma figueira, aquele caixão de uva, 2 homens vem trazendo no ombro madeira, o cacho de uva no meio, 2 homens, representação. De um lado um condenado, do outro lado outro condenado, e no meio não um cacho de uva, mas a videira verdadeira que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nós temos acesso não pelo que o mundo fez, nós não temos acesso não pelo que a igreja é, mas nós temos acesso quando nós quebramos toda a incredulidade e cremos não pelo que vemos, mas nós cremos no autor dessa palavra. Quem está comigo? Quem está aprendendo alguma coisa? Diz amém. Deus se fez homem para se mostrar à humanidade que ser homem ou mulher, como a Bíblia diz, a humanidade precisa de mudar de que, a igreja? Fala para quem está ao seu lado: caráter. Se eu aprendi a roubar, eu não roubo. Se eu falo muita mentira, só um pouco não. Mas aí vem o peso da consciência, a terceira pessoa, hello, te acusando o tempo todo, aflição, bombardeio, o diabo. Mas quando nós estamos figurados em Cristo, meu amado, aleluia, nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, que o nosso acusador ele vai nos bombardear, mas fiel é ele, aleluia, o justo e fiel, o justo, o juiz, aleluia. Ele nos alcançou pelo seu amor. Como?
Ele deu o Filho, aleluia, por amor de mim e você. João 3, 16. Porque Deus, Ele deu para que todo aquele que não cresça, aleluia, tenha o que, igreja? A vida eterna. Ele está falando de posicionamento, vida eterna. Ele está falando de reino, de estrutura muito maior do que essa. Mas a religiosidade vai te falar, vai te condenar à morte. Mas Jesus Cristo nos falou: ei, aquele que está comigo, ainda que o seu corpo, esse vai virar para o pó, mas a alma, ela vai permanecer viva. Aleluia, a palavra Cristo. Aleluia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse: Deus se fez homem para mostrar à humanidade, aleluia, o caráter que é capaz de nós vencermos. O que eu sou de verdade, eu não vejo no espelho quando eu olho, mas quando eu estou em Cristo, meu irmão, as revelações dele me mostram que não é por mim nem o que eu fiz, é porque ele me amou primeiro. É porque ele nos amou. Você foi feito à imagem e à semelhança dele. Aleluia. As pessoas estão falando de inferno, as pessoas estão falando de diabo, as pessoas estão falando de pecado, manipulando dinheiro. Quanto mais dá, mais você recebe. Quanto mais você orar, mas não, é quanto mais eu creio, eu vejo a glória dele. Basta uma palavra e ele será o quê? Mas não passa a noite toda orando Jesus para ele. Não, uma palavra. Eu e você precisamos começar a crer nesse evangelho. Eu e você precisamos começar a crer que Cristo está dentro de nós. Ele foi recriado, Ele tabernaculou, está dentro de mim e de você. Nós somos a voz que clama no deserto. Há pessoas precisando de ouvir desse Jesus que está dentro de você. Aleluia, não é só eu estou fraco, não é só o evangelho caído, não, mas é o evangelho de mudança, de restauração, de um novo. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Hoje nós fechamos com uma chave. Muitas das vezes as pessoas fecham porta, mas nós em Cristo nós abrimos porta. Amém? Muitas das vezes as pessoas vão condenar. Perdeu o emprego, coitadinho, orou um pouco, estava longe, e a consciência da pessoa até fala: parece que aonde que eu errei, não depende de onde que eu e você errou, não depende mais, porque Ele que nos justificou. Não depende do quanto mal você foi, mas depende o quanto Ele pagou por mim e por você. E quando eu e você entendemos isso, nós andamos em novidade de vida. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. 2024 já é o melhor ano da minha vida. Nós vamos avançar, nós não vamos regredir. Está chegando a minha e a sua novidade de vida. Aleluia! Dias melhores para você. Aleluia! Prosperidade vai chegar na sua casa. Essa palavra não precisa de um toque na mão para você curar, mas através da sua crença, se pode o Filho nos libertar, você é livre. Essa palavra te cura, essa palavra te liberta. Aleluia, aleluia. Colossenses, fala para mim, consolado, eu não preciso falar de cativeiro, mas eu posso falar que Ele levou todo o nosso cativeiro. A religiosidade vai falar de algemas, de prisão, mas Jesus, quando se encontrou escrito nela, Ele vai ver que Ele foi vindo para se libertar e quebrar cadeias, algemas. Quando eu e você estamos em Cristo, meu irmão, nós viemos aqui para tirar pessoas da religiosidade, para colocar pessoas para caminhar em Cristo Jesus, para dar que a igreja em novidade de vida. Colossenses, Paulo está escrevendo a carta a Colossenses, o qual que a igreja, Ele nos tirou da onde? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho, do seu amor. Verso 14. Em quem temos o que, igreja? A redenção, o resgate. Pelo quê? Pelo sangue. A saber o que, igreja? O perdão dos pecados, a remissão dos pecados. O qual, o que, igreja? É a imagem. Olha para quem está ao seu lado e fala: ele é invisível, mas é real. O primogênito de toda. Verso 16. Porque nele foram criadas, que há nos céus, visível, seja um trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele. Diz a Bíblia que no livro de Gênesis, quando ele criou, ele olhou para a escuridão e falou: não, eu preciso fazer o sol. Não, há trevas, eu vou fazer o quê? A luz. E disse Deus: haja. O que a igreja precisa falar? Eu sou abençoado, eu sou curado, eu não sou enfermo, eu não sou o que o histórico médico diz que eu sou o filho da criação, porque diz a Bíblia que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O que eu preciso fazer, igreja? Declarar e crer. Eu preciso crer com meu coração e preciso declarar com a minha boca. O que você declara? Eu sou mais do que vencedor. Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia, eu não sou. Quando nós olhamos para João 8,32, o que a Bíblia diz? Fala, se pois verdadeiramente sereis o quê? Aleluia. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é pecador aqui? Quem é justificado em Cristo Jesus? Aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus por essa noite, por mais um culto. Estava hoje ainda pela manhã, eu já li esse livro umas 3 ou 4 vezes e voltei a ler novamente. Ele vai falar a respeito dos dois lados da justiça. E me marcou muito aqui a introdução dele, quando ele fala o motivo que ele escreveu esse livro. Esse livro foi escrito em 1867, aproximadamente, se você é bom de conta, aí vai ter quase 60 anos. Então, 60 não, 160 anos, né? 1800. Eu nasci em 1971, então seria 60 anos, aproximadamente quase. Então, 1167 anos, quando ele escreveu esse livro. E sabe qual que foi a direção desse livro? Algo que eu gosto muito, de pescar. Um pastor e algumas comunidades da sua igreja, alguns discípulos da sua igreja, estavam com ele pescando. Ao se acabar o dia, ao anoitecer, o que geralmente os pescadores fazem? Uma fogueira. Vão ficar em volta daquela fogueira, ou assar um peixe ou uma carne, ou ali vão se dormir cedo para uma jornada nova. Mas naquela noite eu me lembrei quando eu estive ali no Pantanal com alguns amigos, patrões meus que me levaram ali para pescar junto com eles. Vindo jacaré, onça, aquele tudo, então a mentalidade, eu estava ali, eu vou dormir cedo, pelo lá, olhando os rugidos e querendo saber se está perto, se está longe. Para mim dormir, eu coloquei minha barraca, não na ponta, nem na beirada, no corredor, vou mais no meio, né? Quero ficar mais aqui sob o cuidado do pai. Mas uma determinada noite, o meu patrão me procurou. E ele conviveu com muitos momentos tristes da sua vida a respeito de crenças, de ver vultos, de ver o seu avô, das abominações, de ver o espírito maligno, imagino, dentro da casa dele, e por anos da sua adolescência, ele foi perseguido por esse espírito maligno. Ele via o avô dele que tinha falecido, as coisas tudo acontecendo em seu derredor, ele via tristeza, mágoa, e ele ali queria sentar e conversar a respeito disso. Eu já tinha falado com ele: olha, lá eu vou ser um pescador, eu não vou ser um pastor. Mas ele me pegou e sentou comigo: eu quero ouvir desse Cristo seu, eu quero ouvir desse Jesus. E através desse relacionamento, eu já contei para vocês aqui, quando
O pai dele veio a falecer, agora eu estive lá orando com eles, fazendo culto fundo. Sempre quando alguém está doente, ele está me chamando. Poucos dias eu fui visitar o sogro dele que estava enfermo, com ruim da coluna, com isso e aquilo. Ele está em casa, já declaramos cura na vida dele. Aleluia. E hoje ele está viajando, ele me mandou mensagem. Hoje ele está num resort, fora, me parece que até fora do país, aqui num local tão lindo, tão lindo. Mas ele tem o prazer de conversar comigo, porque nós temos amizade. Mas o que eu não posso perder tempo de falar dele? Todo dia pela manhã eu lanço uma mensagem na vida dele, eu cubro ele. Sabe por que isso? Porque Cristo nos amou primeiro. Repita comigo: graça, favor imerecido. Aleluia. Você pode ser graça na vida do seu amigo. Você pode ser essa graça, desse favor imerecido na vida do pai, de alguém que te machucou. Você pode ser esse que tem a graça, essa bênção, esse Deus que quebrou toda a religiosidade, ensinando e enviando o Filho dele para nos justificar. Aquilo que nós aprendemos na igreja, na religiosidade, condenação, pecado. Mas o que Romanos fala? Romanos 8, 1, igreja. Por favor, me ajuda aí, Romanos 8, 1, igreja. Nós somos o quê? Pecadores. Aleluia. Então ali ele está dizendo para nós, para mim e para você, que nós somos libertos, que nós somos purificados disso. Mas a igreja vem do que? Nos condenar. Então nós temos que tirar esse peso das pessoas e colocar um evangelho de paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não os conheceram. Mas como eu e você conhecemos ele, se nós não vimos, e a Bíblia fala: bem-aventurado é vocês que não andou com ele e não viu. Mas nós, que igreja, cremos. Se coloque de pé, você que crê nele. Aleluia. 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 Alguém enfermo aqui nessa noite que está dentro da igreja? Alguém que está precisando de receber uma palavra de cura na sua vida? Alguém que está enfermado aqui, que está aqui nessa noite? Eu quero que a igreja agora declare comigo no nome de Jesus. Se há enfermidade dentro desse local, aleluia, já não há mais, porque está saindo agora pelo poder do sangue de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Vai sair enfermidade das pernas, vai sair enfermidade de você que está na live, que está nos ouvindo dentro da sua casa, você que está acamado. O sangue de Jesus nos purifica, ele te cura, ele te liberta nessa hora. Toda enfermidade agora nós quebramos, todas as algemas, todo o protocolo que te parou